Shalom, meus queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. E mais uma vez o Senhor nos chama hoje à reflexão, para que nós venhamos refletir como é que está a nossa disposição em servi-lo a Cristo. Será que estamos preparados quando o Senhor nos pedir algo? Será que estamos preparados para renunciar, para deixar algo que Deus requer de nós para servir a Ele? Porque o serviço de Cristo exige abnegação, literalmente. Abnegação significa você renunciar a algo em pró ou por alguém. Abnegação exige muita força de vontade de quem vai fazer tal ato. E hoje Jesus, Ele quer que nós venhamos saber, porque Ele sabe, mas Ele quer que nós mesmos venhamos saber se estamos dispostos a entregar tudo que Ele nos pedir. Olha que diz a sua palavra. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 34. O Senhor chama os discípulos, e traz a consciência aos discípulos o dever de levar a sua cruz. Olha o que diz essa passagem. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com seus santos anjos. Dizei-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Queridos, perceba que Jesus, Ele chama a multidão, Ele chama seus discípulos a refletir sobre essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês. Uma pergunta que muitas das vezes nós fugimos, uma pergunta que muitas das vezes nós não queremos responder, ou por não saber se estão preparados, ou porque prefere fugir de algo que Deus já colocou no coração, então fica enrolando, fica atrasando, em fazer o que Deus tem pedido. Não renunciam. Mas Jesus aqui, quando nós olhamos, Ele falando com a multidão de seus discípulos, nós podemos ver que Jesus está confrontando a comodidade deles. E Deus aqui, ou seja, o próprio Jesus, Ele determina para aquela multidão e para os discípulos 3 ações práticas para os seus seguidores, ou seja, para aqueles que decidiram a segui-lo ou aqueles que estavam ainda pensando em fazer essa decisão. E isso daqui vale para mim, isso vale para você, porque hoje o Senhor Jesus nos confronta sim. O Senhor tira toda a comodidade, porque é muito fácil servir a Jesus de qualquer jeito, como muitos pregam. Venha do jeito que estás e permaneça. Não é assim. A palavra diz que venha do jeito que está, mas deixa Deus trabalhar, deixa o Espírito Santo moldar, porque a gente entra em um processo de justificação, depois vem de limpeza e depois vem da santificação. São coisas que Deus, Ele não abre mão. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós também temos que entender que a nossa vida tem que mudar.
A nossa prática, as nossas práticas têm que mudar nosso jeito de viver, de agir, de pensar, de falar, de andar, né? Tem que mudar, tem que existir o verdadeiro nascimento, o nascer de novo. E isso inclui muitas coisas que Deus vai nos requerer. Tem coisas que nós fazíamos que Deus vai começar a pedir para não fazer mais, porque isso já não agrada mais a Ele. Deus vai ter um particular com cada um. Muitas das vezes aquilo que Ele vai pedir para um não vai ser o que vai pedir para outro, enfim. Mas precisamos estar disponíveis ao Senhor e dispostos a renunciar. Então aqui, Jesus, quando Ele confronta a comunidade dos discípulos, o Senhor também determina 3 ações práticas para eles seguirem. Primeiro, renunciar a si mesmo. Esse daqui é um dos que não são fáceis. Renunciar à sua vontade própria, renunciar à sua carne, meu Deus, mas é necessário. Se houver algum interesse particular que seja contrário a Deus e à sua vontade, optar pelo propósito do Senhor, ainda que tenha de negar a sua vontade humana, é o mais sensato. Ainda que você precise negar a sua própria vontade, mas se você decide optar pelo propósito de Deus em sua vida, mesmo que isso te custe de abrir mão dos seus planos, dos seus projetos, querido, é a melhor opção, é a melhor decisão da sua vida, e pode ter certeza que você não vai perder nada. A segunda ação que Deus, Jesus determina para aqueles que decidiram segui-lo, também inclui em tomar a sua cruz. Que interessante. A cruz faz parte do processo. Sem a cruz não tem a crucificação. E se não tem a crucificação, não pode existir a ressurreição. Jesus, antes da ressurreição, ele passou pela crucificação. Jesus, para alcançar a glória de Deus, foi necessário ser resistente. Foi necessário suportar aquela provação para cumprir o envio de Deus. É necessário você suportar a provação. É necessário você suportar a crucificação. Mas dói tanto, pastora. Mas dói tanto. Mas quem diz que o processo ao sofrimento não vai doer? As dores, meus amados, fazem parte de nossas vidas. As dores também são didáticas, né? Elas nos ensinam. A própria palavra fala, se não vem pelo amor, vem pela dor. Muitas das vezes o Senhor está chamando com todo amor, com todo carinho, né? O Senhor chama com a sua mão de misericórdia, com seu favor. E somos resistentes a ouvir o seu chamado, a aceitar. E aí o Senhor, infelizmente, permite que as dores aconteçam sobre as nossas vidas para reconhecermos que precisamos ceder, precisamos nos submeter à sua vontade, porque Ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para nós. Então tome a sua cruz, pegue seus problemas, pegue suas dificuldades, seus traumas, pegue tudo que te causa peso, pega tudo que te faz sofrer, que te traz humilhação, que te traz escárnio, pega tudo isso e vai mesmo assim, vai seguindo a Cristo, aleluia. Porque quando você passar pelo processo da crucificação, logo vem a ressurreição, vem a glorificação de Deus sobre a sua vida. Você vai ser mais resistente, você vai saber suportar mais a provação. Você vai cumprir o envio, o propósito de Deus para a sua vida. Então é necessário tomar a cruz. O evangelho que não tem cruz não é o verdadeiro evangelho. O evangelho que só prega flores, mas não prega os espinhos, corra desse evangelho, porque esse Paulo vai dizer que é outro. Não é o evangelho verdadeiro, é outro. E se é outro, Deus não reconhece, anátema. O evangelho é cruz, é calvário, aleluia, mas também é ressurreição, é glorificação eterna.
É salvação, queridos. O Evangelho é a coisa mais linda que o ser humano possa receber em sua vida. Outra ação que Jesus determina ali, em confronto com a comunidade dos discípulos, é seguir Jesus. Você tem que viver com Ele. Você tem que fazer tudo por Ele. Ele viveu. Ele viveu por nós, nos dando autoridade, nos dando poder. Então, se eu sigo a Jesus, eu também posso fazer as mesmas obras que Ele. Ele mesmo diz que faríamos coisas maiores do que Ele fez. Mas há um porém. Nós precisamos seguir Jesus. Precisamos estar na mesma fiação que Ele teve com o Pai, aqui na terra, nos mostrando. Precisamos ter uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, porque sem vida de intimidade e comunhão é impossível você fazer algo que remeta, à manifestação de Jesus Cristo. Confesse a Jesus, não tenha vergonha de professar esta palavra, de falar que o ama, que você o segue, não tenha vergonha. Aqueles que têm vergonha de Jesus, de reconhecer que serve a Ele, também lembra-te que Ele diz que quando estiver diante do Pai, também o Senhor terá vergonha, e não reconhecerá diante do Todo-Poderoso. Vamos rever nossas ações. Vamos analisar hoje como é que está a nossa disposição diante do Senhor. Se estamos assim dispostos a abrir os nossos corações para tudo aquilo que Ele pedir, a gente renunciar de bom grado, sabendo que estamos fazendo a vontade de Deus. Fecha teus olhos que eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus soberano, nós estamos aqui como discípulos, meu Senhor, sendo preparados pelo Teu Espírito Santo, para podermos falar da Tua palavra, falar desse Evangelho que liberta, que salva. Pai, nos ajuda a nos mantermos em aliança contigo. Nos ajuda, meu Pai, a praticar essas ações que o Senhor hoje nos orienta. Nos ajuda, meu Senhor, a renunciar às nossas vontades, os nossos próprios desejos. Nos ajuda, Pai, a tomar nossa cruz sem questionar, sem murmurar, mas entregando tudo diante do Senhor. Nos ajuda, meu Senhor, a Te seguir, para que nós não venhamos desviar dessa verdade. Pai, precisamos aprender tanto. Precisamos aprender tanto que tudo que o Senhor vem nos pedir, Pai, se for para a honra e glória do Teu nome, que a gente venha dar de bom grado, que a gente venha renunciar se for preciso, se for até anular nossos planos, que seja, mas que o Teu propósito, que Tua vontade prevaleça em nossa vida. Jesus, essa é a minha oração que eu faço hoje em prol da minha vida, em prol da vida de cada um que ora comigo, no nome de Jesus. Que Deus os abençoe, fique com Deus. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa aqui o seu like. Vamos fortalecer esse canal e compartilha. Compartilha essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Seja um missionário do Levando a Palavra. Fica com Deus.